Começa agora. Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Ótimo dia, você que está sintonizado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótimo dia a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje eu, Guilmar Santana, estou aqui ao lado de Estela Pavanelli, de Adriana Galo. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia a todos. Bom dia, Guilmar, que está nos ajudando hoje aqui, com alegria que nós estamos recebendo você, viu? Bom dia a você que nos ouve, que nos vê, aos meninos da técnica também, que está sempre conosco. É um prazer estar aqui. Adriana? Bom dia, Guilmar, muito bom ter você aqui conosco. Bom dia, Estela, meninos da técnica, muito bom mais uma vez aqui nessa manhã chuvosa lá fora e chovendo bênçãos aqui dentro para todos. É isso aí. Hoje eu estou aqui ao lado das meninas, porque a Vanessa Cavalcante estará em mais uma ação da Blitz. Hoje a nossa ação estará lá no Grupo Castelã, região de Pinheiros. Daqui a pouquinho eu trago aqui o endereço direitinho para você que está nestas imediações para participar. É Vanessa Cavalcante, Amanda do Clube e o Edilson já, de repente, se encaminhando. Meio-dia nós teremos o primeiro contato com ela e hoje eu, Guilmar Santana, aqui ao lado de Estela, de Adriana, para falarmos sobre um tema muito importante, né? O tema de hoje é como a doutrina espírita nos ajuda a evitar a obsessão. Nós vamos iniciar o programa como vocês sempre iniciam, trazendo participações de ouvintes que deixaram aqui as suas mensagens para que vocês possam trazer aqui a elucidação sobre os temas, ok? A primeira pergunta veio do WhatsApp. Para você que está sempre habituado a participar aqui da nossa programação, você já sabe, o número é o 0 operadora 11 996 43 3827. 0 operadora 11 996 43 3827. Se você mandar uma mensagem ou quer participar ao vivo pelo telefone, o nosso número é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. E se você ligar do celular, você liga para 0 operadora 11 24 57 5011. Participa também ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Alailson Cunha aqui conosco na técnica, Jefferson Silva também, gratidão a vocês. E é isso, vamos iniciar com a primeira pergunta que chegou pelo WhatsApp. Bom dia, queridas. Gosto muito do programa. Tenho uma dúvida. Uma vez que Kardec não tinha mediunidade, como codificou o espiritismo? Foi por conclusões próprias? Muito grata. É a Deise de Guaianazes, meninas. Pois é uma dúvida que dentro da doutrina tem muito, né? Porque acostumou-se que os médios sempre recebem mensagens, tem as mensagens espíritas, mas Kardec realmente não tinha mediunidade. E para codificar a doutrina espírita, ele usou o método de dedução científica, né? Está lá explicado bem direitinho isso nos livros, né? Ele compilou todas as mensagens que ele ia recebendo e ele foi organizando isso. De que forma? Usando esse método de dedução científica, e as pessoas podem pesquisar como funciona esse método. Porque naquela época, na França, era a época da razão, né? Era a época a comunidade científica tinha razão como dogma. Uhum. Então, esse método é um método que ele usa como processo a análise de informação. E essas análises levam a uma conclusão. Então, Kardec usou esse método. Esse método ele é usado na filosofia, nas leis científicas e na educação. Porque Kardec era um educador, né? Então, ele não podia fazer diferente. Na mediunidade, se ele usasse, vamos pensar dessa forma, se ele usasse a mediunidade na época, geraria um descrédito muito grande, porque a mediunidade na época não era uma questão embasada, né? As pessoas não dariam crédito a ele. Então, ele usou um método científico que outras comunidades também usavam. A comunidade científica usava, a comunidade filosófica era um método mais comprovado.
Então, foi esse o método que ele usou, e ele não tinha mediunidade, ele não era médium, Kardec, né? Sim, não era. E ele se utilizou das manifestações físicas da época para fazer todo esse estudo científico e filosófico que a Estela, desculpa, também colocou para a gente agora. Ele não tinha mediunidade e a gente entende que isso até por conta de dar uma maior veracidade à doutrina, né? Sim. Dar um aspecto científico mesmo, algo que foi comprovado através dos estudos que ele fez nas mesas girantes, de toda a manifestações físicas que aconteciam na época. E Kardec, ele se utilizou das manifestações de outras pessoas, ou seja, haviam médiuns. Por conta disso, aquelas manifestações ocorriam. E a partir das manifestações desses médiuns, né, ele foi analisando isso tudo com a ajuda deles, ele chegou às conclusões, né, de tudo o que ele via e ouvia. Porque ele dizia o seguinte, se uma mesa atrás, né, informações inteligentes, atrás dessas batidas só pode ter uma mente inteligente, uma mesa não é capaz de dar uma resposta a uma pergunta, Sim. certo? Então foi nesse sentido e foi dessa maneira que Kardec chegou às suas conclusões e deixou para nós as maravilhosas obras que temos até hoje. E ele rejeitava, né? Se ele recebesse 10 informações e tivesse 9 iguais e uma diferente, ele rejeitava todas. Novamente, E começava tudo de novo e recebia informações de diversos lugares, né? Ele não tinha 1 ou 2 médios trabalhando nessa codificação. Ele recebia informações de vários lugares e vários médios espalhados por pela região toda, pelo mundo todo, né? Olha, a outra pergunta, ela também chegou pelo nosso WhatsApp. Tem gente aqui no Facebook perguntando o número do WhatsApp, então vai de novo aí o nosso número. É o 0 operadora 11 996 433827. A outra pergunta, ela chegou pra gente da Maria de Socorro Souza. Ela diz: bom dia. Gostaria de entender por que a doutrina espírita no Brasil ficou tão forte no aspecto religioso, em detrimento aos aspectos filosóficos e científicos. A Maria de Socorro de Souza, que é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na verdade, não é que o aspecto filosófico e científico ficaram aquém do religioso, tá? O Espiritismo chegou no Brasil em 1849 e veio através da Bahia, né? Começou lá. Por que será? Será que é por acaso que ele chegou ali na Bahia? Não, né? Era onde tinha as condições mais propícias de aceitação, até por conta das crendices que já tinham na época, trazido pelos escravos, né? E não só eles, mas os índios também tinham uma cultura espiritualista, onde seria muito mais fácil deles entenderem e aceitarem essas questões espirituais, essas questões do espiritismo, vamos dizer assim. E por mais que a gente ache estranho, na verdade, naquela época, o espiritismo chegou aqui com muito mais cunho científico e filosófico do que religioso, né? Eles estudavam muito, existia uma elite na época e eram os que tinham acesso mesmo ao letramento, vamos dizer assim. O Livro dos Espíritos chega para nós em francês e é preciso fazer a tradução, então não poderia ser as pessoas que não tivessem uma instrução, uma condição até financeira para receber isso tudo. E esses estudiosos, eles pesquisavam muito mais, né? Eles estavam muito mais interessados no aspecto científico e filosófico, sim. Porém, 20 anos depois da doutrina estar aqui no Brasil, foi colocada uma lei que proibia a prática de qualquer cunho religioso que ferisse o catolicismo, tá? Então, espiritismo, umbanda, candomblé, tudo isso era considerado um crime, a ponto de que as pessoas pudessem ser presas até. Então, o que se passa? Para ser aceito, muitos centros espíritas, e não só, começaram a lidar mais as questões religiosas, até para conseguirem ser aceitos.
Então se trabalhou muito mais o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é um livro muito importante porque traz a moral pra gente, Sim. né, Estela Guilmar? É muito importante porque o Espiritismo mostra que sem a mudança moral não tem como nós nos modificarmos e termos uma condição de evolução mais pontual, vamos dizer assim. Que é uma das bases do tripé, Do tripé. né, da doutrina. E olha a dificuldade que foi começar essa doutrina no Brasil, né? Então a gente fala, nossa, hoje em dia nós espíritas temos tanta, assim, temos mais facilidade de falar, nós podemos falar sobre isso em qualquer lugar, nós podemos nos dizer espíritas, nós podemos preencher ficha. Mas isso há pouco tempo, né, Há pouquíssimo tempo. E eu digo, Guilmar, que ainda é difícil, né? Você vai preencher a ficha do teu filho na escola e colocar, né? Por que pergunta a religião, né? Quando você preenche uma ficha na escola onde é perguntada qual é a religião do seu filho, já está subentendido qual é o ali, objetivo, isso, né? Já está subentendido ali um preconceito, não é? Porque por que ele precisa saber? Né? Por que você precisa falar qual é a religião? O que vai mudar? O que vai mudar? Então, não é fácil, mas já foi muito mais difícil. Já foi pior. Então, aqueles que nos antecederam, então a gente dentro da nossa casa espírita, a gente valoriza muito aqueles que foram os fundadores nós, né, que somos do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, nós valorizamos muito aqueles que foram os fundadores da casa, porque eles pegaram essa época de quase serem presos por se colocarem espíritas, né? Então foi muito difícil, como a Umbanda, como o Candomblé, como qualquer outra religião, que era a parte diferente do catolicismo. Do catolicismo, porque passaram muitas dificuldades, né? Então a gente precisa mesmo reverenciar essas pessoas que abriram caminho para a gente, para a doutrina espírita, para hoje a gente poder estar fazendo esse programa, está indo ao ar para o mundo todo. A gente está podendo esclarecer um pouco dessa doutrina. Vocês me dão a oportunidade de eu lembrar de uma pessoa que era minha vizinha, a dona Zaira. Ela era da Federação Espírita do Estado de São Paulo, isso nos anos 70. Então ela saía de casa vestida de branco, com o livro Evangelho embaixo do braço, e os vizinhos olhavam meio que, né, para onde ela vai, o que ela vai fazer. E nos dias atuais, nós, como você disse bem, tendo a oportunidade de demonstrar a nossa seita, aquilo que nós acreditamos, que nós vivenciamos, realmente uma evolução tremenda, né? Então, agradecer a tantas pessoas como a senhora Zaire e tantos outros que foram lá e desbravaram para que nós estivéssemos aqui. Isso é uma oportunidade de reverenciá-los, né? Não tenha dúvida, para que hoje a gente possa levar para tanta gente essa doutrina, né? Essa oportunidade que essa rádio, essa TV tem, né? De levar para tantas pessoas. E poder sair daqui e não ser presa na calçada, Exato. não é? Ou discriminada, olhada com, de repente, desdém, com dúvidas. Isso é muito importante. É verdade. Meninas, olha, a Vanessa, nossa Vanessinha, menina sorriso, ela estará a partir do meio-dia no grupo Socorrista de Castelã, que fica na rua Alves Guimarães, número 1127, no Jardim América, São Paulo. Essa rua é paralela com a Heitor Penteado, na região de Pinheiros. Então, você que está aí nas proximidades, dá uma chegadinha lá a partir do meio-dia. Vanessa Cavalcante, Amanda do Clube e o Edilson, nosso motorista que passa por um produtor sensacional, eles estarão lá aguardando você com mimos, com carinho. Você vai ter a oportunidade de deixar a sua fala, ela vai registrar ali a conversa, fazer uma entrevista para que nós possamos trazer aqui durante a nossa programação, tá bom? Vanessa Cavalcante e equipe a partir do meio-dia no Grupo Socorrista de Castelã, na região de Pinheiros. Deixa eu ver aqui, nós temos tempo para trazer mais participações pelo nosso WhatsApp. A Dalci Bíscaro de São Simão, ela diz: Rádio Revista. Bom dia, meninas queridas, saudades. Se Deus quiser, vou vê-las em dezembro. Beijos. Olha, a promessa é dívida, hein? Bom, ela vem para cá. Bom dia, Dalci, estamos esperando. Estamos esperando você com todo carinho, viu? Quem também participa conosco é a Maria Santa Rosa, pelo Facebook, a Nilda de Oliveira Prado, a Dalva Nilze Braga, a Márcia Aparecida da Silva, a Darcília Pirralha, ela diz: bom dia, meninas, acabei de fazer um papá. É só um incentivo
por fazer, um incentivo por fazer, Dacília Linda, obrigada pelo seu carinho. A Terésia Almeida conosco, o Antônio Carlos Cassis, ele fala assim, bom dia, ótimo programa para vocês. Ai, bom Obrigada, dia. Cassis. Sempre muito bom estar na companhia de vocês. Abraços fraternos. Obrigada pela sua mensagem. A Fátima Barbosa Xavier dando um olá. Simone Dias de Suzano sempre atenta aqui conosco. Bom dia, meninas. Para você também. O Anderson de Roses diz, bom dia, meninas. Um grande abraço fraterno. A doutrina nos ensina a mudar a nossa postura perante a vida. Mudar a sintonia. Fazendo a nossa reforma íntima. Estudando e seguindo e pondo em prática o Evangelho de Jesus. Orai e vigiai e policiar. Anderson de Roses mandando essa mensagem para vocês. Isso mesmo, isso mesmo. Também conosco a Sheilinha Paulo Martins. Ela que pergunta do Zap, nós já trouxemos aqui, mas falo de novo. É o 996-433827. Manda sua mensagem aqui para nós. A Fabiana Martinelli também, a Eversita Najura, bom dia, gratidão, ela que é de Vitória da Conquista na Bahia conosco, obrigada pela participação. Também aqui, Francis Mar Costa, Joaquim Almeida, bom dia, que assim seja, Janete Maria dando um bom dia, o Paulo Napoleão conosco, a Ivani Santos dizendo que Deus abençoe o dia, obrigada, a Eliane Porto, a Ieda Freitas, que diz assim... Ela está, acho que no Japão, hein? Ela mandou uma mensagem aqui para nós. Se for, gratidão a você e que assim seja, hein? Que bom. Amélia França, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. E a Madu Mendes. Trazer para nós aqui mais perguntas agora sobre o nosso tema, não é, Estela? Agora vamos entrar no nosso tema. Obsessão. Efetivamente, o tema é obsessão. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem aqui, é possível trazer. O tema é como a doutrina espírita nos ajuda a evitar a obsessão. O que é obsessão? Acho que podemos começar trazendo aí este conceito, né, Estela? Isso, então vamos lá. O que é obsessão, né? A gente vai falar de um assunto que eu acho que hoje em dia e nesses tempos ele é muito propício, porque nós estamos passando num tempo tão conturbado, né? As vésperas dessa eleição que está causando tanta perturbação nas pessoas. Então, eu acho que é um tema bom para a gente vigiar, como disse o nosso ouvinte aí há pouco, né? Orar e vigiar. Exato. Precisamos realmente, porque é uma das possibilidades de evitarmos a obsessão, como o tema fala, né? O orar e vigiar. A obsessão é um processo onde um espírito domina ou é uma ação persistente de um espírito sobre uma pessoa encarnada. E aí depois tem outros tipos que a gente faz, mas de uma forma geral o conceito é esse domínio insistente, persistente de uma mente sobre a outra, né? Isso é a obsessão. Quando você tem você sai de uma sintonia, você se perde um pouquinho nas suas sintonias e você abre uma brecha nos seus pensamentos, nas suas vibrações, e você permite que um espírito inferior, que um espírito mal intencionado te induz a pensamentos que não são desejados. Então, e aí começa um processo obsessivo. E esse processo a gente vai falar no decorrer do programa, tem vários níveis, vários tipos de atuação. Então, a base principal, o conceito principal de obsessão é essa ação persistente de um espírito sobre outro encarnado. E lembrando que essa obsessão, Kardec coloca pra gente que ela só existe porque decorre de uma imperfeição moral. Isso. Então, nós não somos coitadinhos porque estamos sendo obsediados. Na verdade, nós temos essa reciprocidade, né? Então, nós nos ligamos a esse obsessor. Então, ele não é vítima, né? Ele não é vítima. Obsediado não é vítima e o obsessor em si, ele não está com toda a culpabilidade, vamos dizer assim. Então, a gente não pode transferir para o obsessor como a gente transferia para o demônio, né? É culpa do demônio. Então, a gente não pode ser aqueles espíritos que falam assim, a culpa é do meu obsessor. Não, porque muitas vezes eu estou obsediando o espírito que está desencarnado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque também nós obsediamos encarnados. Olha, nós vamos fazer um intervalo, fica aí, porque nós vamos falar a respeito de todos os tipos de obsessão. Você também tem a participação aqui neste programa Rádio Revista de hoje, mas vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique conosco.
Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Olá, amigos da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, os amigos da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Meu nome é João Lourenço e sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Estou aqui para convidá-la para o workshop O Segredo do Autoconhecimento, a chave para a sua felicidade. Vai ser no dia 10 de novembro, das 9 às 16 horas, lá no Hotel Braston, no centro de São Paulo, próximo ao metrô República e em Anhangabaú. O tema que eu vou desenvolver chama-se o inconsciente e como acessá-lo. O que significa isso? Como é que eu consigo perceber coisas que estão no meu inconsciente, ou seja, tornar consciente aquilo que me é inconsciente, de uma maneira gradual, em que eu possa me reconhecer e aos pouquinhos perceber aquilo que eu preciso mudar dentro de mim. Nós vamos abordar isso neste dia e para isso nós esperamos você. Te aguardo lá. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. O programa Rádio Revista desta quinta-feira, hoje dia 25 de outubro de 2018, está de volta. Uma alegria poder estar aí na sua companhia, você que está nos ouvindo pela Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha pela TV Mundo Maior, pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. E a volta do intervalo para nós é a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão
a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão da FEAL tão importante, que é divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Graças a você, nós conseguimos levar esta programação que para alguns locais ela chega como verdadeiros centros espíritas, não é, Estela e Adriana? É verdade. Em algumas localidades, outros países onde não tem o centro espírita, é a Rede Boa Nova de Rádio e a TV que chegam. Então, gratidão a você por estar aí nos ajudando a colocar essa candeia sempre num ponto mais alto. Quero aproveitar ainda, meninas, para dizer que hoje, dia 25 de outubro, tem muita gente fazendo aniversário, nosso carinho, nossas energias, nossos carinhos quentes, como diz a Denise, para todos. Hoje também é aniversário do Deluca. Então, entre todas essas pessoas que estão aí aniversariando hoje e que merecem o nosso carinho, Deluca também, José Carlos Deluca, gratidão a você, está fazendo aí aniversário hoje. Saúde, viu, Deluca? Parabéns a ele, nosso companheiro aqui da... Isso, e olha, tem uma promoção para o sócio. Quando falamos que o sócio nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, ele também tem diversos benefícios. Entre eles, nesta semana, até o dia 13 de novembro. Começamos esta semana com uma promoção que vai até o dia 13 de novembro. O livro do José Carlos Deluca, mais recente, que é Na Luz da Vitória, você vai poder adquirir com desconto de 35%. Você que é sócio tem desconto de 35% para adquirir o livro do Deluca, Na Luz da Vitória. Um desconto sensacional, né? Então você acessa mundomaior.com.br ou liga para o telefone 4966-5775. É isso aí, o sócio nos ajuda e tem diversos benefícios. Já pode comprar para o Natal, né? Os presentes de Natal, exatamente, já vai adiantando. Exatamente, com esse desconto vale a pena, não né, é? Estela? Eu acho. Olha, o programa Rádio Revista André Luiz desta quinta-feira está trazendo a temática Como a doutrina espírita nos ajuda a evitar a obsessão. Eu, Guiomar Santana, estou ao lado da Estela Pavanelli, da Adriana Galo, a Vanessa Cavalcante, a partir do meio-dia, estará em mais uma ação da Blitz, então hoje eu estou aqui com as meninas. Vamos falar um pouquinho como identificar uma pessoa que está sendo obsidiada. Como acontece isso? É uma questão assim bem sutil, né? O processo obsessivo, né, Adriana? Sim. A pessoa, a gente pode observar o seguinte: às vezes ela mesmo não percebe, mas se alguém do lado tiver a possibilidade de prestar atenção, pode começar da seguinte maneira: ela começa a ter um comportamento diferente do dela. Por exemplo, ela não fala palavrão, começa a falar. Ela começa a ter umas ideias que não são as habituais dela. Então, comportamentos diferentes, ela é mais agitada do que ela normalmente é, ou ela começa a ter gostos que ela não tinha, ela começa a ter... o humor dela começa a oscilar. Ela era uma pessoa né, estável e ela começa a ter alterações de humor, comportamentos... irritabilidade. Olha, era uma pessoa que, quando acontecia isso, ela não tinha esse comportamento. Agora, então, é uma obsessão simples, que ela começa de uma forma sutil, bem mudanças de alguns hábitos, né? Então, a gente começa a identificar dessa forma, até ela começar a ter um comportamento muito diferente. Pessoas que costumam... Olha, ela nunca falou palavrão, agora ela fala palavrão, ela me responde. Ela não tinha esse hábito, ela não se vestia dessa maneira, agora ela está querendo colocar essas roupas, não tinha esse hábito de querer beber, agora está pensando, acho que eu vou ali, vou tomar qualquer coisa. Então, mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos diferentes do usual. São os primeiros sintomas permanentes, coisas permanentes. É lógico, hoje eu tive uma vontade, ou eu fiquei irritada porque aconteceu, teve uma coisa pontual, então não, mas lembra que eu falei que o conceito de obsessão era uma ação persistente? Uhum. Então, se esses hábitos começam de forma persistente, aí é um indício de um processo obsessivo. Uhum. Né? Agora, fiquei brava hoje porque pisaram no meu pé, é diferente, né? Não é uma coisa pontual, teve um motivo. E tem a ver com o sono também, né? Tanto que no plantão ou nas conversas, quando você procura uma casa espírita, e é interessante que até quando a gente vai em médicos, né? Eles perguntam, você está dormindo bem? Como está sendo a sua noite de sono? Porque a obsessão também começa por aí. Você não conseguir dormir, você ter sonhos
muito tumultuados, aqueles sonhos ruins, aquelas coisas que você acorda mal. Então tem essas questões também que faz com que cada um de nós avalie o que está acontecendo e tenhamos condições de ver, poxa, tem algo errado acontecendo. Não era assim, né? Não era assim, não era dessa maneira. Então eu preciso estar mais atento em relação às mudanças de humor e problemas em relação à insônia e qualidade de sono. Para não assustar as pessoas é sempre uma questão persistente, Sim. tá, Guilmar? Não é qualquer coisa que você fala assim, eu tô hoje eu não dormi, tive um pesadelo. Não, você teve um pesadelo porque você assistiu um filme horrível, porque você não fez uma boa leitura, comeu demais, enfim. Mas se persistentemente está acontecendo isso... É bom tomar um cuidado. E eu acho interessante também, para nós até ampliarmos aqui um pouco a reflexão com o ouvinte, com o telespectador, quando você diz, não é uma coisa assim para a pessoa ficar com medo ou preocupada. Mas quando vocês falaram no primeiro bloco que a obsessão, ela depende da nossa sintonia, de nós abrirmos uma brecha, quando você falou, né, Adriana, não somos coitados, é isso. Né? Nós temos que observar também o nosso comportamento, a nossa atitude, que caminho nós estamos dando, porque realmente o obsessor ele não vai chegar naquela pessoa do nada sem ter algum tipo de afinidade com ele, né? Sim, porque o que acontece? O obsediado, ele só vai ter consigo esse obsessor se ele realmente der algum motivo para. Então, tem obsessor que vem de outras vidas, né? Então, você reencarna com esse obsessor, vamos dizer assim, você tem algum vínculo com ele, tá? E tem os obsessores do nosso cotidiano. Que são os pela afinidade. Por afinidade. Então, por exemplo, se um obsessor quiser me pegar, ele não vai me fazer beber, porque eu de jeito algum gosto. Então, quem tem alguma... pode até não gostar não bebe, mas ele sente um certo prazer quando ele bebe. Então ele vai pegar, o obsessor sempre nos pega nas nossas imperfeições, no nosso ponto fraco. Que às vezes nós não temos consciência, Guilmar. Muitas vezes a gente não tem consciência do nosso lado sombra, né? Então por isso que nós temos, já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então eu tenho que me conhecer. Porque afinidade não é inimigo, né? Quando o obsessor tem uma afinidade com você, não significa que ele seja seu inimigo, mas ele tem afinidade. Eu não sei qual é a minha dificuldade da vida passada. Então, como a Adriana falou da bebida, eu posso ter tido uma dificuldade com bebida na vida passada, que eu vim nessa para superar. Então, se eu tenho essa fraqueza e esse espírito percebe isso, então a afinidade minha com ele é a bebida. Então, ele não é meu inimigo do passado, eu posso não ter tido nada com ele no passado, mas a afinidade é a bebida, e é aí que ele vai me assediar. E tem uns que não querem fazer o mal, né? Eles têm uma certa ignorância, então eles desencarnaram por problemas de drogadição, ele vai se afinizar com alguém por conta de que ele necessita daquela energia, não necessariamente que ele quer fazer o mal para aquela pessoa. Eu acho que dá para a gente começar a falar então sobre os tipos de obsessão, não é? Sim, né? Aí nós temos os tipos de obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação. Em alguns lugares fala-se de possessão também, mas a gente vai entender que subjugação podemos usar como sinônimo, né? A obsessão simples, então, é o espírito se impondo à mente do outro. Pode ser encarnado, como nós colocamos. Geralmente é de desencarnado para encarnado, mas pode acontecer de encarnado para encarnado? Também pode. Né? Quando a gente fala aquelas paixões doentias, aquela pessoa que tem obsessão pelo outro, né? A obsessão é um negócio ruim. É algo que você está impondo a sua vontade. Então, nessa obsessão simples, o espírito coloca a sua vontade acima da do outro. Porque ele encontrou sintonia e ele vai se impondo. Essa obsessão simples, ela pode causar algum tipo de doença? Sim, né? Eu vou adoecer diante daquela persistência naquilo. Se eu conseguir identificar, né,
que eu tô sofrendo de obsessão, eu vou me tratando. Algumas vezes é tão simples que você não chega aí a médico, ou às vezes nem a um centro espírita. Se ela é muito simples, você consegue Você lidar. mesmo reconhece o consegue evangelho no lar resolve. E muda o comportamento. Mudar o né? pensamento. O seu é. pensamento. Fala, poxa, eu tô com essa sintonia, tô pensando muito, tô tendo esse pensamento que tá direto em mim. Já consegue se Eu modificar. consigo, né? Consigo, através de uma prece, modificar. Por isso ela é simples e ela tem um espaço entre uma e outra. Uma e outra. Né? Você pode ficar um tempo em equilíbrio, ela pode retornar e você ter essa atitude de reconhecimento, modificar. São os altos e baixos. Altos e baixos, que passa assim, até às vezes por uma irritação, que é lógico, você se irrita, tem alguém ali em prontidão, né? Se eu persistir nessa irritação, a Adriana é um foco bacana para eu ficar ali. Vou ficar aqui do ladinho dela. Vou ficar aqui. Então, nós sofremos uma influenciação permanente. Por isso que orar e vigiar permanente. Porque também. Nós temos tanto a influenciação dos bons espíritos como a dos maus, né? Dos maus que a gente diz, não que eles estão condenados à maldade, né? Eles, na verdade, eles ainda estão na ignorância, vamos dizer assim, de conhecimento, de entender que esse tipo de ação está prejudicando a ele também. Que também passam pelo processo evolutivo como nós. Como nós todos. Vão passar por isso. Na fascinação, o espírito ele age no pensamento do indivíduo, causando ilusões e até alucinações, né? Então ele começa a ver coisas que não existem, ele começa a se iludir. Num médium, ele começa a achar que determinado espírito é um espírito muito evoluído, que ele é um médium excelente, ele começa a se envaidecer demais. Que nenhum processo de fascinação começa pelo processo de fascinação. Ele começa pelo simples. Então, o simples não cuidado, né? Pode desencadear. Chega na fascinação. Então, aquele simples que você não percebe. Então, ele começa sutil. Aí você cuida um pouquinho, aquilo que a gente estava falando, você cuida um pouquinho. Ah, melhorei. Aí você não muda o seu comportamento. Aí ele é reincidente, né? Aí você acha que... Aí você começa a gostar daquilo, né? Você começa a gostar. Aquele mau hábito, aquela irritação passa a ser o seu comportamento. Aí você fala, o que não era habitual passa a ser habitual. Então, ele pode chegar a um processo de E aí você fascinação. começa a achar que aquilo é normal, né? E você se ilude em relação a tudo que você está vendo e ouvindo. A gente entende que, como a Estela colocou no começo do programa, o momento que nós estamos vivendo, né, por conta das eleições, eu penso que nós estamos sofrendo um processo de obsessão coletiva. Um assédio. Né? É um assédio espiritual grande por conta de que nós demos vazão a isso. Nas maledicências, comungando com os pensamentos de ataque. Então, toda vez que a gente entra nesse clima, você está sendo influenciado, mas você está se deixando influenciar, né? No processo de subjugação, é uma fascinação mais intensa, tá? E ela paralisa a vontade do indivíduo e faz com que ele haja a revelia, ou seja, fora da sua vontade. Ele não tem vontade disso, mas ele já não domina mais as suas ações. É como que se ele perdesse o seu livre-arbítrio. O espírito atua na mente, né? Na mente do encarnado. Então, o físico dele, ele atua inclusive no físico, né? Por isso do nome possessão na época. Como se possuísse aquele encarnado. Então, o movimento, inclusive os movimentos físicos do encarnado, passa a ser do espírito. Então, ele se contorce, ele se joga, ele pode... Então, essa subjugação, ela pode ser moral ou corporal, né? Corporal nas atitudes, no jeito dele se mostrar, né? E no passado, se falava em possessão exatamente por conta disso, achava-se que um demônio estava possuindo o corpo da criatura, né? E quanto que, com o advento do espiritismo, se provou que não, que esses espíritos, se a gente acreditasse que fosse uma possessão e que fosse um demônio, a gente ia dizer que Deus criou espíritos maus. E se Deus criou espíritos maus, ele não seria Deus. E a gente também tem que tirar essa ideia de que o espírito entra dentro do corpo, do encarnado. E não tem essa questão, né? É por aproximação. Sim. É por domínio mental.
E não por um espírito entrar dentro do corpo do tomar encarnado, posse do corpo do outro. Isso então, não é por isso possível. que esse nome possessão a gente não usa mais. Não usa, e porque sim a subjugação, isso, né? porque entendia-se que era uma coabitação. E não existe isso. Dois espíritos não... Não e por que ocupam o mesmo eles corpo. tinham essa ideia? Por conta da transfiguração do corpo físico. A pessoa se contorce, se transfigura de uma tal maneira que não parecia ser ela própria. Então foi por conta de não entender, de não ter nenhuma literatura, nenhum estudo sobre isso, colocou-se dessa maneira. Em caso de subjugação, é colocado um momento que um determinado rapaz, ele não sabe porquê, nem tinha grande paixão pela pessoa, ele se jogou e pediu a moça em casamento, enfim. Então, acontece essas questões. Meninas, eu tenho aqui algumas questões, nós estamos com 3 minutinhos para terminar o programa, vamos ver se a gente consegue atender. Trata sobre essa questão. Uma mensagem que chegou, deixa eu ver daqui, somos do Centro Espírita André Luiz, é o Marcos Abade, de Livramento Nossa Senhora, lá na Bahia. Ele diz, vocês vão falar sobre obsessão. Falem mais sobre os casos de pessoas que praticam suicídio por causa de obsessão. Ele que é o Marcos Abade, que é lá da Bahia. E a outra questão que chegou para a gente, bom dia, poderia ensinar um método para sair daquela ideia fixa, a auto-obsessão, que é a Araceles de Lins. Dá para a gente responder essas duas questões aqui de uma forma sucinta? Dá para a gente responder. No caso do suicídio. Vamos pelo suicídio. No suicídio, quando chegou nessa situação, né, o processo foi até quando já está nessa questão, a gente vai pensar o seguinte: nós temos atenuantes e agravantes para o caso, né? Como já aconteceu, a gente vai pensar nas atenuantes, não é? É uma pena que isso tenha acontecido, mas para o espírito, para o encarnado que cometeu o suicídio, ele vai ter atenuantes nesse processo, né? No desencarne ele vai ter atenuantes porque ele foi levado a essa situação. É uma pena que não tenha se percebido, enfim, o processo. A gente falou da sutileza do processo da obsessão, mas pode acontecer mesmo, né? E no caso da auto-obsessão, Adriana, como sair dessa ideia fixa? Então, é o que a gente coloca, né? Como sair dessa ideia fixa? É você buscar leituras que lhe auxiliem nisso, tentar mudar o pensamento. A gente fala assim, parece que é muito simples, não é? Então, buscar ajuda, fazer evangelho no lar, dialogar com outras pessoas, ir ao centro espírita, né? Receber um tratamento de passe, buscar realmente se sintonizar aquilo que dá prazer e que vale a pena, ou seja, a vida. O importante, eu acho que é a profilaxia, é evitar entrar no processo de obsessão. Porque depois que se entra, uma terapia muito intensa mesmo. Depois que nosso entra, objetivo, depois então... que entra, é a terapia do amor. Tá? O auto-perdão e o auto-amor. É essa terapia que a gente precisa para sair dela. Então, que possamos promover em nossas vidas, em nosso dia a dia, esse hábito de orar e vigiar e nos manter sempre ligados no bem, para que possamos nos ligar aos bons espíritos. Para não entrar nesse processo, né? Exatamente. Adriana, Estela, obrigada, viu? Nós que rápido, foi rápido demais hoje. Nós que agradecemos. 2. Nós que agradecemos a sua colaboração, viu, Guilmar, de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, agradeço a oportunidade de ser útil. Obrigada a vocês. Obrigada, foi um prazer. Rádio Revista. Boa semana a todos. Isso aí. O programa Rádio Revista volta na próxima quinta-feira com Estela Pavanelli e Adriana Galo e com apoio aqui da Vanessa Cavalcante. Meninos aí da técnica, o Alailson, o Jefferson, gratidão. Vamos seguir.